Nosso texto bíblico para a reflexão que trazemos hoje, vamos encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no fervor do Senhor e dos homens. Palavra de salvação. Graças a Deus. Oremos. Pai bendito, Pai amado, és-nos a hora aqui, ó Pai. Queremos te agradecer, Pai, pela noite que passamos, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos trazer até aqui, ó Pai. Obrigada, Pai, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Permita que esta palavra possa tocar os corações dos meus irmãos, Pai. Que seja o Senhor a falar. Por isso, Pai bendito, haja neste lugar, Senhor, que a Tua palavra aqui ministrada seja edificante, Pai, pois ela é o nosso alimento para a nossa caminhada cristã. Senhor, derrama agora o Teu Espírito Santo neste lugar. Faça aquilo que te convém, Senhor. É o que nós pedimos nesta hora, desde agora para todo sempre. Assim nós oramos com gratidão. Amém? Amém. Amados irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus por mais um dia de graça, de oportunidade que me deu para estar aqui neste púlpito. Graças dou a Ele. Quero agradecer ao nosso pastor Helder, pela oportunidade que me dá de partilhar o púlpito para ministrarmos uma palavra. E que o Senhor me abençoe nesta manhã. Amém. Amados irmãos, o tema para a nossa reflexão bíblica que partilhamos hoje nesta manhã, ele está focado fundamentalmente na importância contínua de honrar a Deus através da dedicação da nossa família no altar do Senhor. Da necessidade de liderar com responsabilidade e temor a nossa família. Legado que gera conhecimento. Este é o tema que partilhamos. No texto bíblico que nós acabamos de ler, vemos que o sacerdote Eli é responsabilizado pela sua falha em governar a sua casa e em manter os padrões de retidão e justiça, particularmente no contexto do seu papel de líder espiritual. O texto nos fala das marcas do legado que queremos deixar no seio da nossa família. Legado que gera conhecimento. Amados irmãos, como nós queremos ser lembrados quando já não estivermos aqui? Esta é a pergunta que eu coloco. Nos versículos bíblicos que acabamos de ler, nós observamos a decadência da linhagem sacerdotal de Eli e a ascensão de um novo sacerdote e profeta Samuel, que todos nós
conhecemos a sua história. Samuel, depois de nascer, foi entregue por sua mãe, Ana, nas mãos do sacerdote Eli. Foi Eli quem cuidou de Samuel desde a tenra idade, nos seus primeiros anos de vida. Eli ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor. Eli ensinou Samuel a orar, a ler a palavra de Deus. Eli foi quem ensinou praticamente tudo que o Samuel precisava para ser um homem grande de Deus. Por um lado, amados irmãos, o sacerdote Eli foi a bênção do Senhor para Samuel, pois ele foi o instrumento de Deus na vida de Samuel. Eli, por outro lado, Eli fracassou como pai. Eli não teve a coragem e a determinação necessária para defender a verdade sacerdotal, permitindo que os seus filhos continuassem a praticar a maldade, o que custou-lhe um fim trágico a ele e a sua família. Um outro aspecto que nós podemos realçar nesta passagem é a importância de uma liderança familiar capaz de gerar um legado fiel, um legado físico e espiritual na vida dos nossos filhos. E eu vou abrir aqui um parênteses, amados irmãos, para definir o que é um legado. Em muitos dicionários, legado e herança são duas palavras sinônimas, mas elas têm uma diferença. A herança representa todo o bem móvel e imóvel que nós recebemos de alguém, quer seja por testamento ou por direito no ato de morte. Herança são coisas físicas, coisas palpáveis, são bens que os pais deixam para os seus filhos depois de morte. Mas esta herança pode acabar, amados irmãos, se nós não sabemos, se não conseguimos administrar. Mas o legado, ele representa os princípios de valores, de exemplo de vida, de referência. É algo que recebemos e que permanece para toda a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Talvez nós, como pais, não vamos conseguir deixar uma boa herança para os nossos filhos. Mas no final, o que realmente importa é o legado, não é? Que nós vamos deixar para os nossos filhos. Nós não nos adianta, muitos pais aqui fazem de tudo para deixar uma vida boa, para deixar bens para os seus filhos. Nos adianta nós deixarmos meios financeiros, recursos para os nossos filhos, se nós não deixarmos um legado de fé para eles. Amém, irmãos? Amém. Então, um dos principais legados que nós devemos deixar para a próxima geração é a nossa fé. É o amor a Deus, é o temor a Deus. Porque o medo muitas vezes nos afasta do Senhor, mas o temor nos aproxima de Deus, com respeito e com reverência. Nos leva a nos relacionarmos com Deus, pois sabemos que Deus nos ama, amados irmãos. Amém? Amém. Então, amados irmãos, nós estamos perante um texto bíblico rico em lições da vida. Os versículos que nós acabamos de ler enfatizam a soberania e a fidelidade de Deus, a intervenção de Deus na história de Israel, e mostra que Deus está ativamente envolvido na vida do seu povo. Ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Nesta manhã, amados irmãos, eu quero me dirigir aos pais, nós pais. Porém, muitos princípios apresentados nesta passagem bíblica se aplicam à criação dos filhos em geral. Por isso, minhas mamães, ajudadoras, criaturas de Deus,
esta mensagem também é para nós, como mães. A palavra de hoje nos ensina que Eli cometeu alguns erros graves na educação dos seus filhos. E esses erros resultaram em consequências terríveis para Eli e a sua família. Se verificarmos um pouco acima, no versículo 12, do versículo 12 até o versículo 16, fala dos filhos de Eli. E eu vou fazer aqui um breve resumo, quem eram de fato os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram chamados de filhos de Beliel. Algumas traduções na nossa Bíblia tratam os filhos de Eli como filhos de Beliel, que não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles faziam caso de Deus, não faziam caso de Deus, nem tão pouco das coisas de Deus. E a expressão filhos de Belial, eu estive a pesquisar, significa pessoas más. Há versões que dizem filhos perversos e que não tinham valor nenhum. E nós podemos ver essa passagem em 1 Samuel 30, 22. Na mitologia cananeia, havia uma figura chamada Belial. E ele era o principal inimigo do povo de Deus aqui na terra. Então, alguns estudiosos dizem que Belial era o demônio da arrogância e da loucura. Então, dizer que alguém é filho de Belial é dizer que esta pessoa é filha do diabo, inimiga de Deus. Isto é muito forte. Nós, como pais, temos filhos Belial. Então, os filhos de Belial, os filhos de Eli, que eram tratados como filhos de Belial, apesar de terem acesso, eles tiveram acesso à lei, serviam no tabernáculo, mas não conheciam o Senhor. Vamos ver aqui os versículos 13, 14, 15, 16. Os filhos de Eli cometeram tantos pecados. Eles se apropriaram daquilo que eram as ofertas que os homens levavam à casa do Senhor. E vou só ler aqui o versículo 13. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozida, enfiava o garfo na caldeia, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ali ia. Também, antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixa que primeiro queima a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Quer dizer que os filhos de Eli, eles desonravam a Deus no cumprimento daquilo que eram as obrigações do sacerdote, com irreverência e desrespeito. Enfim, era tão grave os pecados que eles cometiam diante do Senhor. E vemos que no versículo 22, estes são os nossos versículos básicos, os filhos de Eli pecaram contra Deus. Eles profanaram o templo, se deitando com várias mulheres, amados irmãos. Um lugar que era santo, que era para ser separado somente para as coisas do Senhor, havia tornado um lugar de orgia, amados irmãos. Veja o pecado tão grande que esses meninos faziam. E eles eram sacerdotes. Mas os filhos de Eli não tinham temor nenhum pelas coisas do Senhor. Por isso eles eram chamados filhos de Beliel. No versículo 23, quando Eli finalmente resolveu repreendê-los, os seus corações já estavam obstinados das coisas más. E então foi um fracasso.
o sacerdote, os filhos não ouviram o seu pai. Quer dizer que os anos de negligência por parte dele refletiram em uma casa desordenada e em filhos perversos. Os protestos dele pareciam fracos, tendo em vista a magnitude dos pecados de seus filhos. Vamos aqui identificar nesta passagem 3 erros cometidos pelo sacerdote Eli. O primeiro foi: Eli não ensinou os seus filhos o caminho certo quando eles eram pequenos e por isso estavam agindo daquela maneira quando adultos. Eli foi conivente com o mau procedimento dos seus filhos. Notem que eles ministravam no templo como sacerdotes, mas eles estavam na igreja, tinham títulos, vestiam as vestes de sacerdote, mas tinham um coração duro e rebelde. Amados irmãos, os filhos de Eli cresceram sob o manto dos seus próprios temperamentos. A palavra de Deus em Provérbios 22, 6, que é muito conhecida por nós, diz o quê, amados irmãos? Ensina. É isto mesmo. Amém. É isto mesmo. Quer dizer que, amados irmãos, existe um tempo certo para instruirmos os nossos filhos. Se nós queremos ver os nossos filhos adultos servindo a Deus, no temor do Senhor, nós precisamos ensiná-los antes. Porque o período da infância é o período determinante para a vida dos nossos filhos. Amém, irmãos? Amém. E então Eli perdeu o ministério dele porque foi negligente. Porque não exortou quando tinha que exortar. Não disciplinou quando tinha que disciplinar. Então, nós sabemos que depois de adulto, cada filho tomará as suas próprias decisões. Ouvimos agora aqui o pastor que chamou a atenção aos nossos jovens. Eles crescem, nossos filhos crescem, mas têm as suas próprias decisões. E eles serão responsáveis por essas decisões que eles tomam, os nossos filhos. Mas a grande questão que eu coloco aqui, hoje, será que nós pais estamos a ensinar o caminho certo para os nossos filhos? Será que nós estamos a ajudá-los naquilo que são as boas decisões a serem tomadas? Quantas vezes nós falamos, amados irmãos, que não tem mais crianças como antigamente? Mas o que eu trago aqui e pergunto: será que há pais como antigamente? Amados irmãos, será que há pais como antigamente? Aqueles pais que disciplinam, aqueles que têm paciência de ensinar 100 vezes a mesma coisa para o seu filho até aprender? Ou nós pais estamos a ser negligentes? Não queremos que nossos filhos nos perturbem. O que é que nós fazemos quando eles estão a nos perturbar? O que é que fazemos muitas vezes? Entregamos o quê? Entregamos telefone. E esta geração que nós estamos criando. Entregamos telefone. Mas, irmãos, Deus confiou os filhos em nossas mãos. E nós somos responsáveis para ensiná-los e moldá-los. Moldar o seu caráter. Para que quando eles cresçam, eles possam reconhecer quem realmente são os pais. E aqui a repreensão do profeta, do sacerdote Eli, não conteve uma advertência clara e objetiva com os filhos. A Bíblia nos mostra que a negligência de Eli na repreensão dos seus filhos foi o quê? A maldição irreversível. Por conta dos pecados que os filhos cometeram, Deus castigou Eli e sua família. Então nós temos que ter cuidado, como pais, mamães, papais aqui presentes. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos ensinar a eles o caminho que eles devem seguir. Meus amados irmãos, a repreensão deve ser encarada como uma parte integrante no processo de educação de uma criança. E não um excesso.
deve ser considerada como uma declaração de amor. Apocalipse 3,19 diz que eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se um filho age errado e nós pais não corrigimos, estamos o quê? A motivá-los a permanecer no erro. Não é? Se nós não fizermos nada, aquele filho vai pensar que aquilo que está a fazer é o certo. No entanto, nós devemos mostrar a ele como agir corretamente. Porque os melhores e importantes, por mais que sejam as nossas palavras, jamais terão o mesmo efeito como exemplo. Amados irmãos, o tempo da infância para os nossos filhos é a fase mais importante. É a fase em que eles estão mais abertos a aprender. É quando nós pais podemos influenciar mais. E nós temos que ir muitas vezes à vara. Assim diz também, isso é um conceito bíblico. Por exemplo, precisamos nós passar algo bom para os nossos filhos, para que eles possam dar continuidade. Ele falhou, mas nós temos a oportunidade de aprender com o seu erro. O que é que nós temos contado aos nossos filhos? Quais são as escolhas que nós demos a eles ou apresentamos para que eles possam tomar? Possa ser que nós, como pais, não ouvimos muitas coisas sobre Deus nas nossas vidas, mas nós continuamos a ouvir. Mas isso não nos isenta de passarmos a mensagem aos nossos filhos sobre Deus. Porque a palavra em 1 Coríntios 11:1 diz que siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Isto é uma mensagem poderosa para deixarmos aos nossos filhos. Amém, irmãos? Amém. O segundo erro que eu achei aqui nesta passagem é lidar com o pecado em sua vida. Eli não apenas ignorou o pecado dos seus filhos, mas ele tornou-se cúmplice. Ele compartilhou das ofertas que foram desviadas. A verdade é que o pecado em nossas vidas pode afetar não só a nós, mas afeta a nossa família, a geração toda. Então, se Eli estivesse aqui hoje, ele nos diria para não passarmos o pecado adiante, mas lidarmos com ele imediatamente. Enquanto Samuel crescia firme sobre a única rocha, os filhos de Eli se afundavam. Amém, irmãos? Se afundavam. Nós devemos ter o cuidado quando vimos o nosso filho a pecar, temos que corrigir. Na hora, não devemos passar, mas muitas vezes nós fazemos isso. Honra a Deus acima de todas as coisas. Eli não errou a Deus, porque os filhos de Eli estavam vivendo uma vida completamente errada, mas Eli estava honrando eles mais do que a Deus. Na verdade, Eli estava deixando o serviço da obra de Deus de qualquer maneira. Por quê? Porque não queria remover os seus filhos da congregação. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós deixamos o nosso filho cometer, mas queremos que ele permaneça. Eli permitiu que os seus filhos profanassem os sacrifícios no templo. Aqueles que deveriam ser os sacerdotes agiam com desprezo pelas coisas de Deus. E Eli fechou os olhos. Quantas vezes nós fechamos os olhos para as coisas de Deus e levamos o nosso filho numa posição que devia ser de Deus, amados irmãos? Porque queremos proteger os nossos filhos, mesmo estando eles errados, não é? Nós temos aqui histórias, muitas vezes nossos filhos estão na escola, a professora, por alguma razão, faz alguma coisa que é ao filho porque errou, e nós mães o que fizemos? Vamos lá, queremos lutar com as professoras, sem saber de facto o que o nosso filho fez. Há um pastor que falou que os filhos precisam ver os seus pais prostrados na presença de Deus. Em outras palavras, os nossos filhos precisam aprender que existe limite e que existe alguém que está acima deles e que diante desse alguém nós nos prostramos. Amados irmãos, isto faz parte do legado que nós temos que deixar para os nossos filhos.
Nós podemos aparentar ter um estilo de vida em muitos lugares, mas existe um único lugar que nós não conseguimos viver de maneira fingida. Aonde? Em nossas casas. Em nossas casas. Nós às vezes na rua estamos eu estou aqui. Quem sabe como sou em minha casa? São os meus filhos. São aquelas pessoas que convivem comigo. Então, pais, vamos ter cuidado. O que Eli nos diria hoje? Eu acredito que Eli teria muito a nos dizer hoje como pais. Ele falaria pela experiência dele vivida, provavelmente com muita paixão e arrependimento pelos erros que cometeu como pai. Nos aconselharia a colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso não é apenas um conselho antigo, amados, mas na verdade é algo que deve ressoar em nossos corações. No final, Eli foi infiel com o Senhor, porque ele não exerceu com fidelidade a função de sacerdote e de pai que Deus colocou para ele. Eli começou muito bem, mas fracassou. Foi um homem que investiu na vida do grande profeta Samuel, mas ele terminou muito mal, por conta das falhas que seus filhos cometeram. Amados irmãos, que nós possamos ser fiéis a Deus, que haja fé, que haja temor e honra no nosso coração, e que esse seja um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para que daqui a anos, 50, 60 anos, eles possam dizer de nós: o meu pai foi um grande homem, a minha mãe foi uma grande mulher. Tudo que eu sei hoje foi graças a ele. Mas muitos filhos, infelizmente, às vezes falam mal dos seus pais, porque falham na educação. Vamos deixar um legado para os nossos filhos, um bom legado, para que eles se recordem de como nós fomos como pais. A palavra em Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Assim como o Senhor nos dá boas coisas, queremos dar o melhor aos nossos filhos. Então façamos como Ana, que cumpriu fielmente a sua sagrada obra no lar. Passemos a planear a herança e o legado que deixaremos. O plano deve envolver que é uma boa herança, bem como o ensino das verdades do nosso Deus. Mas o nosso legado vai muito além das posses e boas lembranças que nós podemos deixar aos nossos filhos. O nosso legado deve se basear nas verdades eternas que serão passadas de geração a geração. Filhos e netos podem se beneficiar de uma boa herança financeira, mas se beneficiarão ainda mais das bênçãos espirituais. A nossa responsabilidade como pais é semear. Semear o quê? Semear amor, semear alegria, semear paz, semear bondade, semear paciência, semear domínio próprio. Então, o maior legado de um homem é a sua constante dedicação da sua herança nos pés do Senhor. Este é o grande legado, porque a salvação é um processo. Então aqui vemos que a história de Eli e de seus filhos contrasta com a de Ana, mostrando que a escolha entre a bênção e a maldição está nas mãos de cada um, amados irmãos, e que Deus honra a obediência e a fidelidade. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Amém.